igreja. Sabemos que esse mês é o mês da família. E nós vamos orar pelas essas famílias sacerdotais nessa noite. Senhor, nós queremos colocar a vida do pastor Ari Caetano, juntamente com a sua esposa Denise. Queremos também declarar sobre a vida do apóstolo Roland e a sua esposa Carmen e família. Queremos também, Senhor, declarar, Senhor, todas as promessas que o Senhor tem feito na Europa sobre a vida do apóstolo Ralph e a sua esposa Elisa. E também queremos declarar nesta noite, Senhor, sobre a família do nosso pastor Júlio e Mariana, da nossa igreja local, e que o Senhor continue derramando e cumprindo a sua promessa sobre a vida dessas famílias sacerdotais. É o que nós, como ovelha e como igreja, nós declaramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você de mão levantada, vamos estar orando pela vida do nosso pastor. Senhor, queremos te agradecer pela vida do nosso pastor, que hoje, Senhor, eu tenho certeza que vai ministrar uma palavra, e essa palavra, Senhor, o coração da igreja vai estar aberto, para que a palavra que o teu Espírito ministrou no coração do teu servo, possa fazer morada no coração dessa igreja local, para que essa igreja venha crescer de uma forma poderosa e gloriosa. É o que nós declaramos em nome de Jesus, e você aplauda ao Senhor. Glória a Deus! Pode sentar, queridos. Aleluia! É bom estar de volta. Sejam todos bem-vindos, vocês que venceram a chuva, a vontade de ficar em casa, o cobertor quentinho, chocolate quente, venceram a preguiça. Amém? Ih, pastor está chamando quem não vem de preguiçoso. Isso é você que está falando. Boa noite, amados. Desde já quero agradecer toda a oração da igreja, todo o carinho, mensagens, né, aí nesse momento com meu pai. A Mari acabou de me render lá. Estava eu lá fazendo fortalecimento muscular do meu coroa. Tendo tempo, né, de atividades com ele para ele poder se fortalecer o seu corpício e continuar nessa luta, nessa caminhada. Então foram dias muito intensos, né? Mas nós somos gratos a Deus pela família da fé que temos, porque luta junto conosco nas nossas lutas, nas nossas batalhas, amém? Amém. Hoje nós estamos aí com o último domingo do mês da família e foram mensagens muito preciosas até agora, e eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Eu quero cooperar com o Espírito Santo para que tua vida seja edificada, tua família seja edificada, em nome de Jesus. Queridos, só um parêntese, amanhã no nosso ajuntamento das igrejas aqui do bairro e adjacências, no nosso evento de segunda-feira, a princípio está mantido o evento, né? Eu nem vi a programação, mas qualquer coisa nós vamos divulgar aí nos grupos de WhatsApp, até mesmo pelas nossas redes sociais, o nosso ajuntamento de amanhã que acontecerá, né, ou aconteceria no Jardim Esperança, na Praça do Jardim Esperança, onde nesse ajuntamento de igrejas aqui, de denominações, nós vamos estar nos preparando, amanhã sendo o primeiro evento para dia 15 de novembro estarmos juntos aqui em 12 horas de oração, adoração, intercessão ao Senhor, amém? Várias denominações, e aqui interessante como essa tecnologia preciosa, né? Acabei de mandar uma foto do Leandro lá para o pastor Ralph. Eu falei, aí, ó, quem está de volta no púlpito pregando. Então eu falando amém, amém, Leandro, amém. O pastor Ralph falou, eu falei, vou pregar. Ele está no Rio? Eu falei, não, vou pregar agora, então Deus te abençoe. Feche teus olhos mais uma vez. Espírito Santo, como sempre declaramos, tu és o pastor dessa igreja. E como instrumentos de Deus, nós queremos nos colocar e nos colocamos dia após dia para edificar a tua igreja, para que a tua vontade se cumpra sobre nós. Remova de nós toda a preocupação, agitação, distração, tudo aquilo que porventura possa nos levar ou até mesmo interpretar aquilo que o Senhor quer falar de uma forma diferente. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos usa com graça, com favor. Em nome de Jesus, cada ministro teu que está nesse momento envolvido, cada um que está sentado, cada sacerdote, sacerdotisa, nós clamamos, Espírito Santo, pelo teu poder transformador, revelador,
possa penetrar no mais íntimo do nosso ser e gerar a transformação que o Pai desejou para nós nessa noite. Não saímos daqui da mesma forma, Senhor, mas saímos com a mudança e com a transformação necessária que o Pai projetou para nós. Nós queremos te dar mais espaço, Espírito Santo. Toma o nosso ser nesta noite. Nos conecta de fato com o trono e transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Nós sabemos que isso não acontece em passe de mágica, a nossa família não é transformada em passe de mágica. Às vezes levam dias, semanas, meses ou anos. E nós queremos encarar, ó Deus, essa transformação que o Senhor propõe hoje. Propõe nesses dias para a família cristã de hoje. Nós queremos ser corajosos para encarar aquilo que o Senhor propõe. Nos provoca, Espírito Santo. E nos leva para a direção, para o alvo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então vamos a ela. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, verso 1. O tema dessa mensagem é o poder reprogramador, reconfigurador. Bota o tema aí, Gabriel, por favor. Me fugiu a mensagem. Isso. Refigurar, né? O poder da refiguração gerado pelo Espírito. Na verdade é reconfigurar, te mandei errado, reconfigurar. Por que isso, querido? Nós fomos configurados, segundo a carne, pela nossa herança genética. Amém ou não? Fala assim para o seu irmão, você é resultado da união de duas pessoas. Isso segundo a carne. Ah, pastor, não, tem meus avós, amém. E aí vai as gerações anteriores. Nós somos resultado. Seu cabelo, sua cor, né, seus olhos. Mas muito mais do que a gente imagina, não somente no aspecto físico, mas no aspecto emocional, na nossa capacidade mental. Né? Tendenciosamente nós somos completamente resultado da união dos nossos pais. Ok até aqui ou não? Isso é ciência. Porém, se descobriu que nós somos muito mais genéticos do que nós imaginamos. Como assim, pastor? A nossa herança, o nosso jeito de ser, de pensar, de falar, de agir, ele é muito mais genético do que nós podemos imaginar. A ciência tem descoberto isso. Que nós somos hoje, né, resultado muito mais dos nossos pais, dos nossos avós, do que nós podemos imaginar, segundo a carne, segundo a alma, segundo as emoções, temperamentos. Não estou colocando a parte espiritual ainda, amém? Mas também a ciência tem descoberto que o nosso cérebro, a nossa capacidade cerebral, ela tem o poder de se reconfigurar, se reprogramar de uma forma muito maior do que se imaginava. Tem se redescoberto isso. Isso é muito interessante porque quando a gente vai no aspecto físico, a gente percebe que o nosso cérebro, por exemplo, quem já teve um parente aí que já teve um AVC, alguém já teve um conhecido parente, então normalmente essa pessoa fica com a parte, né, do corpo comprometida, os movimentos ficam limitados, não é isso? E parece que você, olhando nos olhos humanos, parece que a gente nunca vai ver essa pessoa andando novamente, né? Falando novamente. Então, depois de um tempo, dependendo da gravidade, o cérebro começa a ser treinado, né? A fisioterapia estimula isso, provoca o cérebro a isso. Para quê? Para que aquelas, eu vou usar uma linguagem bem simples aqui, né? Os neurônios e células mortas, vamos dizer assim, eles possam... os mortos não se regeneram, mas o cérebro começa a encontrar novos caminhos. Ou seja, o cérebro começa a ser reprogramado, reconfigurado. Não é isso que acontece? Ainda que não volte a ser da forma original, mas sumariamente, simplesmente, resumidamente, é isso que acontece. O cérebro é provocado a ser reconfigurado. E a gente vê isso no âmbito da ciência, no âmbito humano. E isso é muito forte, isso é muito precioso. E isso é algo que nós precisamos entender de uma forma muito prática. Que quando há fatos, não há argumentos. Porém, nós precisamos não deixar de acreditar e de viver por
pensar, momento viagem do pastor Júlio, vamos lá. Se você parar para pensar que o cérebro ele se reconfigura, ele se reprograma, você consegue imaginar a voz de Jesus entrando na eternidade, tirando Lázaro lá do seio de Abraão, quando Lázaro ressuscita e tudo que era morto em Lázaro começa a se religar novamente? Consegue viajar um pouquinho comigo nisso? O poder do Espírito Santo para refazer aquilo que estava morto. Se ele é poderoso para refazer o que já está vivo, reprogramar você que está vivo, você está vivo aí, crente? Então, e a gente parar para imaginar, caraca, ele fez isso em Lázaro que morreu. Lázaro 4 dias, está tudo morto, não tem vida, não tem sangue, já está em processo de decomposição. Se você já teve o desprazer de lidar com alguém que já faleceu há 4 dias, o cheiro já começa, né, a exalar. Então você começa a perceber que aquilo que havia vida não há mais, e o Espírito Santo tem poder para reconstruir tudo isso. Meu Deus do céu. Fala sempre para o seu irmão, chega de desculpa. De forma bem, com um sorriso no rosto, para ele não achar que você está bravo. Chega de desculpa, irmão. Mas pastor, o senhor não sabe da minha história. É verdade, é sobre isso que a gente vai falar. Um pouquinho de história, um pouquinho de passado. Mas pastor, o que é o passado? É meu tempo no mundo? Não, o passado é o segundo que já passou. É aquele momento que não volta mais. E a gente precisa aprender com ele. Amém ou não? Amém. Romanos 12, 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias, 12:1, tá? Pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o seu corpo, né? Se ofereça o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, Paulo está falando de um culto que... O que é um culto racional? Pastor, não, aí isso dá, não dá. Isso não é do espírito, não. Você está muito racional, muito mental. Não, Paulo está falando para a igreja. Amém ou não? Paulo está falando para quem? Para mim, para você, para a igreja de Roma, que um culto racional, né, é nos apresentar como sacrifício vivo. Você está vivo? Santo, ou seja, separado. Sacrifício vivo e santo a Deus. A versão que está o quê? Isso aí. E agradável. Então, nós nos apresentamos o quê? Com o nosso corpo. E o nosso corpo só vai aonde a mente comanda, sim ou não? É ou não é? Então, não é o Espírito que vai te tomar e vai te levar para um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Somos nós, na nossa consciência, vamos nos apresentar a Deus com o nosso corpo, com sacrifício vivo, santo e agradável. Não é algo irracional. Não é algo fora da nossa consciência. Porque se assim o fosse, não serviria. Exemplo, Jesus foi para a cruz, tomado pelo Espírito, ou Jesus foi para a cruz de forma consciente? Ele foi para onde? Para a cruz de forma consciente. Ele foi como homem. O Espírito Santo não tomou ele foi para a cruz falando em língua, chegou lá em êxtase. Não, Jesus se ofereceu. Alguma semelhança do que Paulo está falando? Não. Jesus se oferece de forma racional, consciente. Tanto é que ele pede ao Pai para que aquele caso se passasse dele. Senão ele não pediria. Se Jesus não tivesse são, se Jesus não estivesse consciente, ele não pediria o que ele pediu. Então o nosso culto, o nosso oferecer, o nosso se apresentar a Deus precisa ser consciente. E nós precisamos entender isso. Que nós temos participação nesse processo.
E isso é difícil para nós, porque a nossa tendência é sempre espiritualizar tudo. A nossa tendência é sempre atribuir a Deus ou ao diabo as responsabilidades das nossas ações, decisões. Eu comecei falando que nós somos muito mais racionais do que nós imaginamos. Muito mais genéticos. E aí você pode parar para pensar, quando você se olhar no espelho, seja um espelho natural de casa, que você vai ver de repente aquilo que não te agrada, principalmente depois dos 40, 50. Não é verdade? Poxa, por que eu não tenho o olho que fulano tem? Por que eu não tenho o cabelo que fulano tem? Mas e o espelho da alma? Ou o espelho do espírito? Que você vai olhar e você vai perceber que tem coisas ali que você não gostaria de ter. Você já teve que lidar com essa situação? Por que eu sou desse jeito? Por que eu reajo desse jeito? E aí, quando você está no espelho, o melhor espelho que existe é esse aqui, Não é verdade? Quando a gente está diante do espelho, segundo a imagem de Cristo, a gente percebe assim, poxa, talvez os jovens, os mais novos aqui não devam perceber, mas talvez você já tenha seus 20 anos, chegando lá, adolescente, você pode perceber assim, o que eu tanto falava dos meus pais, eu carrego também. Tantas coisas que a gente achava ruim, basta às vezes uma situação acontecer para a gente perceber que a gente não é muito diferente em algumas áreas. Não entrei em novo nascimento ainda. E aí a gente precisa entender, querido, e é difícil. É difícil, não é fácil. Sabe por quê? Porque minha vida é semi-pública, meus filhos estão aqui. E tem que conversar com eles. Eu vou te provocar agora, crente. Tem que conversar com eles sobre as minhas debilidades. Não é fácil. Mas é um baita exercício para mim. Sabe por quê? Porque na hora que eles se depararem com alguma coisa que não é boa deles, mas que vem de mim, eles possam tomar posse do poder reconfigurador do Espírito Santo para eles serem diferentes. Atestar que nós não somos perfeitos é fácil às vezes falar, é fácil às vezes comentar aqui, mas quando a gente está em casa, aqueles que estão à nossa volta, a gente poder falar disso abertamente, vai gerar muita libertação quando você começar a tomar essa atitude. Eu quero te encorajar pelo Espírito Santo, não é fácil não. Porque isso é a gente se colocar de frente do espelho. Isso é ser provocado pelo Espírito Santo para ser a imagem de fato dele aqui na terra, dentro da nossa casa. É algo consciente. Deus não vai pegar você pelo Espírito, vai te tomar, como Ele tomou tantos homens de Deus, e Ele vai te fazer se abrir, se expor, conversar, trabalhar sobre isso. Não, nós precisamos ter a consciência que somos nós que vamos nos apresentar, nós que vamos nos colocar, nós que vamos estar às vezes diante de nossos cônjuges, diante dos nossos filhos, diante dos nossos que são próximos, e nós vamos colocar isso e reconhecer, eu preciso ser reconfigurado nessa área, eu preciso ser transformado nessa área, amém ou não? Vamos lá para Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Perdão, Deuteronômio capítulo 8, desculpa. Vamos ler esse capítulo todo? Olha que capítulo profundo. Diz assim, tenham cuidado de obedecer, está junto comigo aí, essa aí? Tá. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje ordeno a vocês.
para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Amém? Olha a promessa. Para que vocês vivam, ou seja, não morram. Multiplique-se, ou seja, prosperidade aí na família, multiplicação da descendência, e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Olha o alerta de Deus. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Uau! Sabe o que Deus fez? Deus fez o que com o povo? Humilhou. Para ver o quê? Por que Deus fez isso? Para ver o que tinha dentro deles. Deus faz isso com a gente? Assim ele os humilhou, verso 3, e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Daí vem, da onde Jesus tirou o versículo para vencer uma das tentações de Satanás. Nem só de pão viverá o homem. Jesus citou esse trecho. As roupas de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando uma boa terra cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videira e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Então Deus aqui está fazendo o povo lembrar de onde o povo saiu. Isso nos remete de forma consciente. Deus não joga na nossa cara o nosso passado, mas Deus sempre nos lembra de onde Ele nos tirou. Nós precisamos saber de onde o Senhor nos tirou. Nós precisamos saber de onde nós viemos. Esse povo estava no Egito. Qual era o trabalho desse povo? Você lembra? O que eles sabiam fazer? Tijolos. Esse povo não sabia guerrear. Esse povo não sabia buscar a Deus, depender de Deus. Esse povo não sabia fazer outra coisa. Seus cérebros foram programados para fazer tijolos. E nesse processo que Deus tira esse povo, Deus permite que esse povo seja humilhado, Deus humilha esse povo, não para matá-los, apesar de muitos terem morrido, mas a intenção de Deus era fazer o quê? Que o coração deles fosse provado, e eles pudessem aprender a viver, depender de Deus. Seguindo, verso 10, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Deus deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor. E não foi isso que aconteceu? A gente já conhece o futuro. Qual foi esse futuro aqui anunciado? Que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu para um imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que fosse bem com vocês. Não digam no seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.
Eu enxergo aqui, queridos, algo muito precioso da parte de Deus. Por quê? Porque acima de tudo, acima do nosso culto racional, acima da nossa entrega, acima até mesmo da nossa renúncia para ser quem Deus deseja que sejamos, está a boa mão, a bondade, a fidelidade, a misericórdia do Senhor, a graça de Deus. Muitas vezes, quando nós alcançamos sucesso em alguma área, a nossa tendência ou a nossa tentação sempre é se esquecer do Senhor. Mas não somente se esquecer, não falo de pensar que Deus não existe mais, mas se esquecer de como nós somos dependentes dEle, de quanto nós precisamos dEle. Nossa família, nós precisamos entender, nossa família carece de Deus. Nossa família precisa de Deus. A família brasileira, a família cristã, a família evangélica precisa reconhecer Deus. Nós, homens, chefes do lar, sacerdotes da nossa casa, precisamos reconhecer Deus. Aleluia! Mas esse reconhecer Deus, quem Deus é, o que Deus fez, não é anular a nossa cruz. Não é anular a nossa decisão consciente de fazer aquilo que precisamos fazer. Mas é saber, como Deus falou, quem nos dá a capacidade, se algum dom há em mim, se algum dom há em você, se alguma coisa você conseguiu conquistar ao longo desse tempo, vencer, se reprogramar, viver uma nova história diferente dos seus pais, e por favor, eu não estou aqui menosprezando e colocando pais e filhos em tons de competição, nada disso. Mas é pela consciência de que eu tenho debilidades e que meus filhos não precisam carregá-las. Nós precisamos entender que acima de tudo isso está o favor, a boa mão do Senhor dia após dia sobre nós. E que esse poder que transformou a morte de Lázaro em vida, mudou toda a circunstância contrária daquele corpo, aquele que tem poder para transformar, ou gerou capacidade no corpo humano para transformar-se, para reconfigurar-se ao longo da história. Esse mesmo Espírito opera em nós e nos dá a capacidade de viver a realidade dele. Mas nós precisamos ter coragem de aprender com o nosso passado. O povo precisou ir para o cativeiro para aprender. E muitas vezes Deus permite cativeiros, anos de luta, sejam por decisões erradas ou por pecado cometido, o que seja. Deus permite isso para tratar conosco, para que a gente chegue ao estado de rendição. O que é se render? Eu estou exposto, eu não tenho o que fazer, eu não posso me mexer. E esses dias, batendo papo aqui com o apóstolo Ralph, meditando em Deus, ouvindo eu estou pensando nesse capítulo de Deuteronômio 8 há mais de uma semana. E essa semana, estando com meu pai no hospital, caminhando com ele, você que não sabe, num desses quadros de saúde aí, vem um processo de esquecimento. Independência dele, da gente, de ser assistido. Ele sempre foi muito independente. Até 6 meses atrás, meu pai dirigia. E essa palavra, Deus falando comigo, e eu falando, essa palavra eu vou compartilhar com meu pai. Eu falei assim, pai, eu sei que não é fácil para o senhor, porque o senhor sempre foi muito ágil, caminhava 4 horas por dia, já fez tanta coisa, já viveu tanta coisa. E de repente, no teu coração pode haver, poxa, eu não quero mais viver, ou não consigo viver numa fase onde eu dependo das pessoas. E eu, baseado nesse texto, eu falei desse texto para ele.
falei assim, será que você não pode observar que o momento que está exposto agora, ainda que seja constrangedor, limitador, é difícil para todos nós, será que o Senhor não consegue enxergar com uma última ou outra oportunidade que Deus te dá de viver coisas que você nunca viveu na sua vida, porém nessas condições? E aí ele falou assim, mas se eu tivesse feito diferente, falei, tá aí, pai, o passado não dá para mudar. O passado não tem como ser mudado. E nós, como filhos de Deus, precisamos viver apesar do passado. Amém. Não é fácil. Porque o passado não se remete somente às nossas ações, mas o passado nos remete à nossa genética. Então, o nosso grande desafio, eu quero deixar isso para você hoje, é que, ao mesmo tempo que o Espírito Santo ministrava no meu coração para compartilhar isso com meu pai, a palavra que estava queimando no meu coração, essa palavra que eu estava queimando para esse domingo, mas a questão é que o meu ponto de vista estava trazendo uma mensagem para alguém, como hoje aqui, né? Estou ministrando. Mas e se essa mensagem fosse para mim? Será que Deus não está me dando a oportunidade de ter um tempo com meu pai que eu nunca tive, só que numa circunstância diferente? Então, o fato é que o passado não pode ser mudado. Mas daqui para frente eu posso fazer diferente. Amém. Eu vou lidar com minhas questões, às vezes genéticas, emocionais, ou até mesmo espirituais. E eu vou precisar ir para a cruz. Porque na cruz o poder do Espírito se aperfeiçoa em mim. Em você, né? É lá que o poder do Espírito se manifesta. É quando o nosso eu está na cruz. Porque quando estamos cheios de nós mesmos, não há cruz, não há poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Mas quando nós estamos na cruz, quando nós nos colocamos por sacrifício vivo, santo e agradável, ali o poder de Deus se manifesta. E nós somos reconfigurados pelo Espírito Santo. Que nossa casa, nossa família viva essa realidade. Mas eu quero te encorajar. Não vai ser amanhã. Pode começar hoje, mas o resultado não vai chegar amanhã. E a questão é, vamos perseverar? Porque quando a gente pensa assim, da nossa família, normalmente a gente pensa para os outros. Não é isso? Não, mas nossa família, fala de quem? Começar por mim. Fala assim, minha família. Começa a partir de mim. Quando a gente entender isso, muita coisa vai mudar. Vamos para o espelho? Pode virar para o lado e falar assim, irmãos, vamos para o espelho hoje. Está pronto para se encontrar com alguém que você conhece muito bem? Silêncio agora, né? Mas glória a Deus que Ele nos libertou, amém, querido? De toda e qualquer maldição do passado. Em Jesus nós somos livres para viver uma nova realidade. E não deixa as questões do passado te prenderem, te limitarem, te condicionarem. Mas persevera, permaneça. Deus falou para o povo, para vocês permanecerem na terra, vocês vão precisar permanecer obedecendo a palavra do Senhor. Eu não estou falando da lei cheia de rituais, nós vivemos na nova aliança, na dispensação da graça, amém? Mas quais são as ordenanças de Deus para nós hoje, tão básicas, que a gente sabe de quais são, Tiago?
Bem simples, resumidamente. Maridos, fazer o quê? O que está escrito na Bíblia? As mulheres estão falando, por que os homens não falam? Amar a vossa esposa. Amém. Isso é em inglês. Maridos, amai vossas esposas. De qualquer jeito? Sob qualquer padrão? Agora os varões estão firmes. Como Cristo amou e a si mesmo, completa, irmão, se entregou por ela. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão para nós. Esse é o espelho. Amém ou não? Amém. Irmãs, chegou a hora de vocês. Você já sabe, né? Estão rindo? Filhos, você já sabe? Obedecer o pai, a mãe, que isso é bom, agradável, né? Obedecer em tudo, honrar pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Acabou aí? Tem outro. Qual é o último? Resumidamente, pais, não provoquem seus filhos a ira. O filho tem que me obedecer em tudo. Não, primeiro você tem que ser exemplo. Depois você exige obediência. Não exija de alguém algo que você não esteja disposto a fazer. Cristo nos cobra, nos exige, tá? Eu estou falando cobra como juiz futuro, né? Ou nos cobrará de forma severa, ou nos cobra hoje por meio do Espírito aquilo que Cristo fez, não é isso? Jesus fez. Eu faço tudo, eu não faço nada, perdão, eu não faço nada sem que antes não tenha visto meu Pai. Esse é o modelo. Esse é o espelho. Mas graças a Deus que nós estamos aqui hoje, né? Não está acabado, não está encerrado. O amanhã está diante de nós. E debaixo do poder do Espírito Santo nós temos capacidade para ser reconfigurados e vivermos a realidade do mundo. O pessoal do louvor pode seguir aqui, por favor. Você pode ficar de pé no seu lugar, para a igreja. Quantos corajosos nós temos aqui? Quantas corajosas? Feche teus olhos. Começa a falar com Deus de forma consciente, não por apelos emocionais, não por aquilo que eu possa falar, mas por aquilo que o Espírito Santo está falando contigo hoje. Que a luz do Espírito Santo venha sobre nós, para nos levar para o espelho. E diante do quadro já exposto, diante de toda uma história vivida, diante de fatos que já aconteceram, como o próprio Leandro mencionou aqui, já passei por lutas financeiras. Talvez você já quebrou financeiramente, você já quebrou na sua família, você já quebrou como pessoa. Você já pensou em abandonar a fé, porque um dia você quebrou como pessoa. Você foi desmontado, ou você foi destruído por dentro. Ou as tuas ações te levaram a uma quase que autodestruição. Você já pensou em morrer, em tirar a sua vida. Talvez você já pensou em abandonar a sua casa, desistir do seu filho, dos seus pais. Fato é que muitas coisas talvez você não vai conseguir mudar. É difícil lidar com essa realidade. Às vezes dentro de uma própria família, algumas coisas não vão voltar mais. Aleluia! Mas a questão é,
Se você que está vivo hoje pode mudar. Se você que está vivo hoje pode ser transformado. Glória a Deus. Tenhamos a coragem de ir para o espelho mais uma vez nessa noite. Falar para Deus: Deus, eis-me aqui por sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Eu me apresento, Senhor. Eu apresento o meu corpo, o meu ser, a minha alma, a minha carne. Eu apresento a Ti. Aleluia. Para me deparar com o espelho de Cristo, com o espelho da Tua palavra, aquilo que o Senhor espera a meu respeito. Talvez você veio aqui esperando ouvir uma mensagem para a sua casa, mas a mensagem é para você. Você pode clamar junto comigo: Espírito Santo, me leva para o espelho. Se você quiser se ajoelhar, colocar sua cara na parede, na cadeira, mas Senhor, Espírito Santo, me leva para o espelho hoje. Eu não quero olhar para o lado, eu não quero olhar para os meus, eu quero que o Senhor me faça enxergar a mim mesmo, segundo os Teus olhos, segundo a Tua palavra. Eu que às vezes tenho tanta facilidade de criticar, de observar os defeitos, Senhor, me faça enxergar quem eu sou. Me faça enxergar quem eu sou. E ministra sobre mim a coragem necessária para depender de Ti todo dia para ir à cruz. Para não me esconder, Senhor, do meu passado, não arrumar desculpas para um futuro que está ainda aberto. Me ajuda, Espírito Santo, me capacita. Esse poder que operou em Lázaro opera em mim, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera em mim, o poder dos poderes habita em mim. Mas eu quero trabalhar com esse poder de forma consciente, para ver o Teu propósito, o Teu projeto se cumprindo sobre a minha casa, sobre a minha família. Essa canção fala: eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Fala de isso, fala de aliança, querido. Nesta noite, creio que o Senhor nos chama a renovar a nossa aliança. Daqui a alguns dias, alguns casais estarão renovando alianças. Renovar alianças fala de renovar os seus votos, um para com o outro. E ainda que isso possa ser uma cerimônia pública, isso possa acontecer de forma pública diante de tantas testemunhas, essa precisa ser a nossa decisão para com o nosso Deus. Renovar a nossa aliança para com Ele. E também renovar a nossa aliança com o propósito da família segundo a palavra de Deus. E para o espelho fala de renovar a aliança do nosso papel diante da nossa família atual com a palavra de Deus.
tempo de você e eu, nós nos rendermos, entregar o nosso ser para o propósito da família. Você pode pensar assim, e falar, resmungar: Deus, pastor, já tenho feito isso. Não, é segundo o modelo de Deus. Segundo o modelo de Deus. Segundo o modelo que Deus tem. Não o modelo que você acha que tem que ser. E nós, como igreja, precisamos ter esse compromisso perante Deus, perante a sociedade. Nós precisamos ter esse compromisso para com a família, segundo o modelo de Deus na sua palavra. Ainda que membros da nossa casa um dia decidiram viver diferente, ou decidam viver diferente no futuro, mas nós precisamos ter essa decisão. Nós precisamos caminhar essa decisão. Eu quero te encorajar a dar a mão à pessoa que está ao seu lado. Você não ficar sozinho. Como igreja, nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra. Nós temos uma responsabilidade, uma comissão da parte de Deus. Não é somente de fazer discípulos, mas é fazer discípulos saudáveis. Gerar famílias saudáveis. Até mesmo com os nossos fracassos, com as nossas decepções. Servir de estímulo de provocação para que outros vivam a realidade daquilo que Deus tem. Ainda que nós não tenhamos vivido na sua plenitude. Eu queria que você orasse com o seu irmão. A oração que vem de um coração ensinado, de um coração quebrantado, de um coração rendido diante de Deus, diante da cruz de Cristo. Ore. É algo pessoal, mas não é algo superficial, é algo profundo. Seu papel como filho, seu papel como pai, como mãe, como avó, como avô, como tutor dessa pessoa. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és com todo o fôlego que tens. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Vamos pro seu irmão assim, nós não estamos sozinhos nessa. O Senhor está conosco, amém? O Senhor nos acompanha nesse caminho até a terra prometida. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Glória, glória a Deus. Nós não estamos sozinhos nessa. Seria desesperador se o Senhor não estivesse. Na verdade, mas glória a Deus porque Ele está. Amém? Você pode levantar suas mãos ao alto nessa hora. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, a sua casa, a sua família, para hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo! Deus abençoe a tua semana. Em nome de Jesus.